Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam super bem. O tema da nossa aula de hoje é sobre a cadeia alimentar. Cadeia alimentar é a relação entre a matéria e a energia que os seres vivos utilizam para sobreviver, ou seja, as relações necessárias para a busca de energia por meio da alimentação. A gente já viu que as plantas, elas produzem o seu próprio alimento. Então, as plantas, elas não vão precisar, buscar e a procura, a caça de alimentos, porque através da fotossíntese, ela consegue produzir o seu próprio alimento. Mas os animais, eles precisam caçar para se alimentarem, ok? Essa alimentação dos animais, ela é dividida entre herbívoros, carnívoros e onívoros. Os animais herbívoros, eles se alimentam de vegetais, de plantas. Os animais carnívoros, eles se alimentam de carne. Os animais onívoros, eles são espertos. Eles se alimentam tanto de plantas quanto de carnes. Então, através dessa alimentação, ele consegue adquirir energia, ok? Na cadeia alimentar, um vai precisar do outro. Embora as plantas não precisem, dos animais, elas não precisam caçar animais para elas se alimentarem, mas elas servirão de alimentos para os animais. Então, acaba que um vai precisar do outro. Vejamos aqui, a coruja, ela vai comer o rato vai comer o milho, e o milho vai produzir o seu próprio alimento através da fotossíntese, ok? Aqui, o leão é o predador da raposa, a raposa predadora do coelho. O coelho vai se alimentar da cenoura e a cenoura vai produzir o seu próprio alimento através da fotossíntese. A águia é a predadora da cobra, a cobra do sapo, o sapo do grilo e o grilo vai se alimentar da grama. Lembrando que quando há a caça ilegal desses animais, o que acontece? A cadeia alimentar ela fica desestruturada, porque se um animal se alimenta do outro, no caso, o leão ele se alimenta da raposa, a coruja se alimenta do rato. Se houver uma caça ilegal da coruja, o que vai acontecer? Vai ficar sem ter quem coma os ratos. Então, se não tiver animais para comer os ratos vão continuar se reproduzindo e reproduzindo e reproduzindo sem ter quem os coma. Então, vai acabar tendo uma infestação de rato. Da mesma forma acontece com os sapos. Se não tiver as cobras para comê-los, eles vão se reproduzir em grande escala e vai acabar tendo um surto de sapo. Vai acabar tendo um monte de sapos e não vai ter um predador para se alimentar, ok? Então, é muito importante para ter um equilíbrio, na cadeia alimentar, que os animais não sejam caçados e as florestas não sejam desmatadas. Nos componentes da cadeia alimentar, nós temos os produtores. O que são os produtores? São as plantas que produzem o seu próprio alimento. Tem os consumidores. Então, como os animais não são capazes de produzir os seus próprios alimentos, eles são chamados de consumidores, pois eles dependem, do meio ambiente para que eles possam retirar alimentos para adquirir energia. E entre esses componentes tem os decompositores. A função dos decompositores é decompor, os seres que eram vivos, eles fazem essa decomposição para transformar tanto os animais quanto os vegetais em pedacinhos cada vez menores para que possa passar para o solo
os nutrientes que estavam nesse corpo antes, para poder passar água para o solo através desse corpo. Então, os produtores é quem produz o seu próprio alimento. Os consumidores são os animais, pois não produzem o seu próprio alimento, então precisam de outros seres vivos. E os decompositores são aqueles que decompõem os animais mortos, né? Os seres mortos. O papel dos decompositores é muito importante porque através da decomposição desses seres mortos, o solo ele fica muito rico. Então, todos os nutrientes, a água que estão nesses seres mortos, quando elas passam para o solo, elas nutrem o solo. Então, essa decomposição é muito importante. A reprodução animal é diferente. Reprodução é diferente de sexo. Reprodução quer dizer a geração de novos indivíduos. Então, nem sempre a reprodução vai acontecer através do sexo entre os animais. Então, sexo é a mistura de material genético. Então, os animais eles são divididos em machos e fêmeas. Então, o material genético do macho, quando é encontrado, né, com o material genético da fêmea, que gera um novo indivíduo. Porém, não necessariamente que vai precisar ocorrer, né, o sexo entre esses animais para que haja, né, uma geração de, no caso, o sexo, né, a mistura de material genético dos seres vivos não vai precisar ocorrer para que um novo ser vivo aconteça, ok? Então, reprodução, geração de novos indivíduos. Então, através da reprodução, pode ocorrer, né, pode nascer um novo indivíduo, diferente de juntar o material genético do macho com a fêmea, ok? Reprodução sexuada. O que é a reprodução sexuada? É quando precisa haver a junção das células reprodutivas. Então, quando precisa juntar os espermatozoides com os óvulos para gerar um novo ser vivo, ok? Isso acontece com os animais e acontece com o ser humano. No caso, o ser humano também é um animal. Então, essa reprodução sexuada é a junção das células reprodutivas. A reprodução assexuada acontece de forma que na reprodução assexuada não ocorre a junção das células reprodutivas, que isso acontece com a estrela do mar. A estrela do mar é um ser vivo que não precisa dessa junção das células reprodutivas do macho com a fêmea para que ela possa se reproduzir. Basta uma parte da estrela do mar, que essa parte fará uma reprodução, né, e dará origem a um novo ser vivo, ok? Agora é o momento de vocês realizarem as atividades com bastante atenção e com bastante capricho. Lembrando que se a dúvida surgir, me procure no nosso grupo no horário da aula, ok? Um grande beijo. Tchau!